Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia, pois este vídeo eu dedico a você que está iniciando no mundo do vinho e tem dificuldade em beber vinho seco. Você vai compreender por que muitas pessoas não conseguem beber vinho seco. Eu vou ensinar verdadeiros truques para que você possa começar a beber vinho seco. Na verdade, vou entregar para você 5 valiosas dicas e ainda vou dar sugestões de rótulos para você que quer começar a beber vinho seco. Sou Maurício Ferreira e esse é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico a você, meu amigo, minha amiga, e aos 8.500 inscritos, que com certeza você e todos os demais são verdadeiramente apaixonados por vinhos. Volto em 5 segundos com muita informação, apresentando o conteúdo com objetividade, mas sem perder a simplicidade. Três informações importantes. Ao final deste vídeo vou fazer um pequeno resumo para que você possa colocar todas as dicas em prática facilmente. Mais 2 pontos. Vou deixar na descrição anotado todos os links de vídeos que eu mencionar neste vídeo. Por quê? Nós vamos tratar aqui diversos assuntos. Não temos tempo para fazer uma abordagem profunda de todos esses assuntos. Caso você queira depois, você vai lá na descrição que eu vou deixar lá o link dos vídeos dos assuntos que eu vou abordar aqui. Outro ponto importante, como eu já disse, vou dar dicas de rótulos. Vou deixar também na descrição links caso você queira adquirir estes rótulos. Vamos então direto ao assunto sem enrolação. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que eu respeito o seu paladar. Se você só bebe e gosta somente de vinho doce ou vinho suave de mesa, eu respeito e ninguém tem nada a ver com isso. Não aceite que qualquer pessoa critique o seu hábito e o seu paladar. Se alguém disser a você que vinho suave de mesa não é vinho, fuja dele, pois ele não entende de vinho. Vinho suave de mesa é sim vinho. É um vinho diferente do vinho fino, mas é sim vinho. Quero dizer isso para você porque a minha ideia não é convencer a você a simplesmente abandonar o vinho doce. A intenção desse vídeo está em oferecer condições para que você possa enriquecer a sua experiência e passar a experimentar vinhos finos, secos, de preferência, que vai trazer para você uma riqueza muito grande de aromas e sabores. É importante que nós entendamos o que é vinho seco. O vinho seco é aquele que é definido pela lei. Não é simplesmente o produtor vai lá e coloca vinho seco, meio seco, doce, nada disso. É a lei que define. E a lei brasileira diz o seguinte: vinho seco no Brasil é o vinho que tem até 4 gramas de açúcar por litro. Para você ter uma ideia, 4 gramas de açúcar equivale a 3 colherzinhas de café cheias de açúcar. Nós teremos aí as 4 gramas de açúcar por litro. Na sequência, nós temos o vinho meio seco ou demi-sec. O vinho demi-sec é aquele que tem de 4,1 gramas de açúcar por litro até 25 gramas por litro. 25 gramas por litro de açúcar dá equivalente aí a mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheias. E por final, nós chegamos ao vinho suave ou vinho doce. O vinho doce é o vinho que tem de 25,1 gramas de açúcar por litro, podendo chegar até 80 gramas de açúcar por litro. Gente, é muito açúcar. Pelo Barca Velha, é muito açúcar. 80 gramas de açúcar, aproximadamente, são 6 colheres de sopa. Cheias de açúcar, nós teremos aí 80 gramas. É muito açúcar. Não há problema algum em se gostar de vinho suave de mesa, mas é importante que você saiba que aquele docinho, aquele dulçor, todo gostosinho que você sente do vinho suave de mesa, tipo pérgola, sangue de boi e outros mais, esse docinho não veio da uva, é açúcar que foi adicionado. E por que isso acontece? Porque o vinho de mesa, o vinho suave de mesa, é feito com uvas americanas, que tem baixíssima concentração de açúcar. E o pouco açúcar que ela tem é usada para converter em álcool. Por isso que o vinho suave de mesa geralmente tem 10,5% de álcool, porque ele não consegue uma fermentação com maior teor alcoólico, porque tem pouco açúcar. Por outro lado, se você tem um vinho fino,
ela tem uma enorme concentração de açúcar comparado com o vinho de mesa, com as uvas americanas. Por isso, geralmente o vinho fino tem um teor alcoólico maior. Vinho fino também faz vinho doce. Você encontra muitos vinhos doces, alguns de altíssima qualidade, alguns inclusive custam caríssimos. Eu mesmo tenho na minha adega pelo menos 6 garrafas de vinho doce dos mais diferentes países. Eu aprecio também vinho doce. Eu não bebo somente vinho seco. Você pode estar pensando assim: puxa vida, se existe vinho doce de boa qualidade, então eu vou tomar somente vinho fino doce. Pode até ser, e eu respeito, mas o objetivo desse vídeo é mostrar para você um mundo vasto que você tem de vinho seco, as oportunidades de experiências das mais variadas e riquezas de experiência com o vinho seco. É isso que eu quero proporcionar para você, dando algumas dicas de como começar a gostar de vinho seco. Se você quiser saber mais a diferença entre vinho fino, vinho de mesa, uva europeia e uva americana, tem um vídeo no canal que é Pérgola, o vinho mais vendido no Brasil. Assiste lá que você vai gostar, vou deixar esse link também na descrição. Sempre que alguém me procura reclamando que não gosta, que não consegue beber vinho seco, eu faço 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que você gosta de vinho suave? E a resposta, na maioria das vezes, é porque é um vinho docinho. Aí eu faço a segunda pergunta: por que você não gosta de vinho seco? A grande maioria das respostas vem no seguinte sentido: por que o vinho seco amarra a boca? E eu não gosto desse amarramento que dá na boca com o vinho seco. E aí eu faço a terceira pergunta: se porventura eu lhe apresentasse um vinho seco que não amarrasse a boca ou amarrasse muito pouco, você estaria disposto a experimentar e a tentar a beber um vinho seco? E a resposta é: sim, eu posso tentar. Então este é o objetivo desse vídeo: ensinar a você como começar a tentar a beber vinho seco. Para isso, basta você começar a entender o que é tanino. Tanino é o nome da substância que amarra a boca e é encontrada em abundância, em grande quantidade, nos vinhos tintos. Vinho branco praticamente não tem tanino, por isso você não tem no vinho branco essa experiência de amarrar a boca. Vinho rosé tem muito pouco tanino. Tanino é uma substância presente em muitos vegetais. Você já comeu banana verde? Com certeza amarrou a sua boca. É o tanino da banana verde que faz amarrar a sua boca. Na uva, o tanino está presente nas cascas. E caso você não saiba, ao se fermentar um vinho tinto, ele é fermentado, ele é elaborado juntamente com as cascas, e as cascas podem permanecer em contato com o suco, com o mosto, por vários e vários dias. São justamente as cascas da uva tinta que vão transferir para o vinho tanino, cor e, preste atenção, aquelas maravilhosas substâncias antioxidantes que a ciência afirma que fazem bem ao coração. Vem tudo da casca. Mais um motivo aí para você começar a tomar vinho tinto seco. Outro detalhe: o tanino também é responsável por produzir na boca uma sensação de textura. Tanino não tem gosto, mas ele dá uma textura ao vinho. Quando o enólogo trabalha muito bem com o tanino e tem na uva um tanino de altíssima qualidade, você pode criar aqui na boca até um volume que dá toda um enchimento de boca, um volume de boca que o vinho proporciona. Então, o tanino é muito importante para o vinho tinto. É o tanino que dá personalidade ao nosso querido vinho tinto. Como eu disse, o vinho branco não tem tanino. Mas por que o vinho branco não tem tanino? Porque o vinho branco é fermentado sem o contato com as cascas. Como o tanino está nas cascas, a uva branca já tem pouco tanino, mas ao se fermentar o vinho, as cascas são retiradas. Logo, a esmagadora maioria dos vinhos brancos não possuem taninos. Há um tipo de vinho branco, chamado vinho laranja, que é fermentado com as cascas, mas é uma exceção. Quer saber o que é um vinho laranja? Vou deixar para você o link na descrição, para você procurar lá depois, você vai entender o que é um vinho laranja. E o vinho rosé? O vinho rosé já tem um pouquinho de tanino. Qual a razão?
Porque durante a fermentação, geralmente da uva tinta, as cascas da uva tinta permanecem com todo o mosto um curto espaço de tempo, às vezes de horas, às vezes 1, 2 dias, sendo que para a produção do vinho tinto pode ser 10, 14, 20 dias de contato das cascas com todo o mosto. Assim, no vinho rosé, quanto mais clarinho ele for, menor será a quantidade de tanino que esse vinho terá. Uma vez que você entendeu o que é tanino, vou apresentar para você as 5 dicas para você começar a provar vinho seco. Como nós vimos, o vinho branco praticamente não tem tanino. Vimos também que o tanino que dá a experiência de amarrar a boca e que muitos não bebem vinho seco porque o vinho seco amarra a boca. Então qual é a primeira dica? Comece a beber vinho fino, branco, seco. Ele não tem tanino, é um vinho que você pode consumir até um pouco mais gelado, 9 graus, 10 graus, no calor vai muito bem um vinho branco. Acompanha saladas, acompanha aves, acompanha peixes, é uma delícia. Comece a sua experiência com vinhos brancos. A dica que eu dou é a uva Chardonnay. Geralmente a Chardonnay, ela se apresenta com menor acidez. Eu acho que você vai gostar dessa uva caso você ainda não tenha experimentado. Você tem bons Chardonnays por um ótimo preço em toda a América do Sul. Brasileiro, chileno, argentino. Escolha um que caiba no seu bolso e depois me conte a sua experiência. Uma vez que você acostumou ou já está acostumando com o vinho branco seco, vá para o vinho rosé, mas comece com os rosés mais clarinhos, que são aqueles com menos tanino, e vai subindo na escala de cor do rosé, até chegar a um rosé mais escuro, com um pouco mais de tanino. Estando já consumindo, bebendo e se deliciando do vinho rosé, que também pode ser tomado a uma temperatura de 10, 11 graus, você pode começar a beber vinho tinto seco com tanino. E aí entra a segunda dica. Então vamos para a segunda dica, que é a seguinte: cada uva tinta tem uma intensidade de tanino, de acordo com as suas características genéticas. Algumas uvas têm uma alta intensidade e outras uvas têm menor intensidade de tanino. Assim, como nós sabemos que o tanino é a substância que se encontra no vinho, que vai amarrar a boca, nós vamos escolher uvas de menor intensidade de tanino. E como é feito isso? Primeiro, faça a sua opção para vinhos monovarietais. Um vinho monovarietal é o vinho feito com uma única uva. Assim você vai poder identificar se você gostou ou não gostou daquela uva. E sempre os monovarietais, prefiro aqueles que o nome da uva esteja escrita no rótulo. Algo interessante é que sempre eu pergunto para quem provou o vinho seco e não gostou, pergunto: que vinho você tomou? Que uva que era? Eles falam assim: estava escrito lá Cabernet Sauvignon. Olha só, Cabernet Sauvignon é uma uva de altíssima intensidade de tanino, que jamais um iniciante no mundo do vinho, ainda mais aqueles que estão acostumados com vinho doce, vão apreciar. Ainda mais se for um Cabernet Sauvignon mais baratinho, que os taninos aí não foram muito bem trabalhados ou adequadamente trabalhados. Vai simplesmente assustar aquele que quer ingressar no mundo do vinho. E vou dar uma dica daqui a pouco de quais são as uvas de menor intensidade de tanino. Outra uva que é riquíssima, talvez uma das uvas mais intensas em tanino, é a uva Taná, que faz vinhos fantásticos lá no Uruguai. Justamente, o nome da uva Taná vem de tanino. Então, se você está iniciando no mundo do vinho seco, deixe Taná para lá, deixe Cabernet Sauvignon para lá. Vamos ver agora, então, quais são as melhores uvas para você iniciar essa atividade de degustação de vinho fino seco. Se você quiser saber mais sobre tanino, com maiores detalhes, tem um vídeo no canal excelente que eu explico tudo sobre tanino. Chegou a hora, eu vou destacar para você uvas de baixa intensidade de taninos e uvas com média intensidade de taninos. As duas primeiras são muito parecidas com relação aos seus aromas e sabores, que é a Pinot Noir e a Gamay. Ambas têm notas de frutinhas vermelhas como cereja, framboesa, morango. São vinhos, de certa forma, fáceis de beber. E eu vou indicar para você 2 rótulos de vinhos brasileiros que são vendidos por um bom preço. São vinhos produzidos pela Miolo, geralmente é na faixa de 60 e poucos reais. Vou procurar e vou deixar para você na descrição link, inclusive para você verificar o preço e querendo para você adquirir.
Quando você adquire algum desses vinhos, que eu deixo na descrição o link, você está ajudando o canal. São parcerias que o canal tem com algumas importadoras, alguma plataforma da Amazon, que você vai comprar pelo mesmo preço da plataforma. E aí, simplesmente a plataforma dá aí uma pequena comissão pela divulgação que eu fiz dos rótulos. Mas quero dizer para você, eu simplesmente escolho os vinhos e depois eu procuro onde que ele pode ser vendido e encontrado por um bom preço. Não é ninguém que vem me dizer, olha, fale deste ou daquele vinho. Os vinhos são o seguinte, um é o Reserva Pinot Noir da Miolo e o outro é o Wide Gamay da Miolo. São dois vinhos muito agradáveis, fáceis de beber, são tão fáceis de beber que eu já fiz um vídeo para cada um no canal. Tem um vídeo sobre Pinot Noir Reserva Miolo, um vinho elegante e fácil de beber, vou deixar o link aqui para você. E também vou deixar o link de um vídeo fantástico que fiz tempos atrás, ensinando a como degustar o vinho, que fase que você tem que observar, o que você tem que fazer na hora da degustação de um vinho, como aprender a fazer tudo isso. E o vinho que eu uso para dar esse exemplo é justamente o Gamay da Miolo. Vou deixar o link aí para você, espero que você goste desses vídeos. Quero falar agora da uva espanhola Grenache. A Grenache é uma uva que também costuma ter pouco tanino, é uma uva muito frutada, que muitas pessoas que entram no mundo do vinho se apaixonam pela Grenache. Mas cuidado, é uma uva espanhola, como eu disse, e na Espanha há regiões muito quentes. Como é uma uva que produz muito açúcar, pode ser que você tenha um vinho com alto teor alcoólico, 13,5, 14, 14,5. Prefira os com menor teor alcoólico, principalmente se você é um iniciante, pois talvez você possa estranhar esse vinho, embora seja gostosinho, com uma intensidade de álcool um pouco mais elevada. E quero dar agora a dica de dois vinhos feitos com uvas de média intensidade de tanino, que costumam ser vinhos muito amigáveis. Uma é a Merlot, que você encontra bons vinhos na Serra Gaúcha, principalmente do Vale dos Vinhedos ou na Campanha Gaúcha, e também da uva Carmener, que é uma uva icônica lá no Chile. É um vinho também fácil de beber, geralmente você tem taninos muito macios. Fica aí então a dica de todos esses uvas e vinhos para que você possa começar a degustação com um vinho seco. A terceira dica é mais do que uma dica, é um alerta. Cuidado, meu amigo, minha amiga, com a temperatura na qual você serve o seu vinho tinto seco. O vinho tinto seco deve ser servido na temperatura aproximada de 15 a 18 graus. Aí você pergunta, mas vinho tinto não se serve na temperatura ambiente? Sim, na temperatura ambiente da Europa, de 15 a 18 graus. Não na temperatura ambiente aqui do Brasil, não na temperatura de Campo Grande, 35 ou 40 graus. Se você servir um vinho tinto, principalmente seco, a 22, 23 graus aproximadamente, você vai ter uma grande evaporação de álcool, vai sentir tão somente aroma e cheiro de álcool e nada mais. Por outro lado, tem muita gente que gosta de tomar vinho tinto seco estupidamente gelado, como se cerveja fosse. Há quem diga, dos grandes apreciadores de cerveja, que a boa cerveja também não se toma estupidamente gelada. Não vou entrar nessa briga. Mas, se você servir um vinho tinto seco a 10, 9 graus, que é a temperatura de serviço do vinho branco, simplesmente a sua boca vai amarrar muito mais. Por quê? Na baixa temperatura, os taninos ficam mais pronunciados. Você vai sentir uma maior aspereza e vai ter uma maior sensação de amarramento, de amarração na sua boca. Por isso, o ideal é que o vinho tinto seco seja servido entre 15 e 18 graus. A exceção a aqueles vinhos que têm baixa intensidade de tanino, como eu disse há pouco, a Gamay e Pinot Noir, podem ser servidos a 12 e 13 graus. Alerta para você também, caso não saiba, a sua geladeira, geladeira comum, o seu refrigerador, geralmente a parte interna fica em torno de 7 a 8 graus. Você tem um vinho que você quer resfriar, simplesmente pegue a garrafa, coloque na porta da geladeira, deixe lá de 20 a 30 minutos, creio que é o suficiente para chegar na temperatura de 15 a 18. Vai aí fazer um teste conforme a sua geladeira. Se porventura você esqueceu a garrafa na geladeira, a garrafa está lá com 7 graus, vai tomar o vinho tinto nessa temperatura? Jamais.
Tira da geladeira e deixa a temperatura subir naturalmente até atingir aí os seus 15 graus por aí. Existem até termômetros que você coloca na garrafa. Não precisa comprar, são baratos, mas não precisa comprar. Com o tempo você acostuma como é essa temperatura ideal do vinho tinto conforme o seu paladar. Tenho no canal um vídeo fantástico em que eu explico qual que é a temperatura de serviço de todos os estilos de vinhos. Inclusive explico o porquê. Quer saber mais? Vou deixar o link aqui para você, depois você vai lá e assiste. A quarta dica também tem um alerta muito importante. Cuidado com o alimento que você escolhe para acompanhar o seu vinho tinto seco. Eu explico o porquê. Quando você leva um alimento à sua boca, esse alimento vai interferir no gosto do alimento seguinte que você vai levar à sua boca. Isso também acontece com o vinho. O vinho pode interferir no sabor do alimento, como o alimento interferir no sabor do vinho. E a harmonização nada mais é que você buscar uma conjugação entre o vinho e o alimento, de modo a proporcionar uma união e um sabor diferenciado e melhorado para os dois. É ideal? É ideal. É utópico? Sim, mas esse é o objetivo da harmonização. Vamos lá então. O que um vinho tinto seco combina com o quê? Geralmente carne vermelha. Imagine um churrasco gaúcho, uma picanha, uma costela, temperado com muito sal grosso. Este sal da carne, em contato com o vinho, vai deixar o tanino mais macio. Sim, o sal, a comida com a presença do sal, deixa o tanino mais macio e vai deixar o seu vinho mais frutado e ficará mais amigável. Quando você estiver subindo para as uvas um pouco mais potentes em tanino, procure, por exemplo, utilizá-la num churrasco. Aí você vai ver que o vinho ficará muito mais amigável. Com relação ao nosso Pinot Noir e o Gamay, que são vinhos de menor intensidade, a sugestão seria para carnes mais magras, vermelhas, como por exemplo um filé mignon. Eu já fiz com o Pinot Noir frango com quiabo. Uma delícia, fica aí a sugestão também. E cuidado em acompanhar vinho tinto seco com peixes e frutos do mar. Em razão do iodo presente nos frutos do mar, a combinação do iodo com o tanino pode dar uma sensação de gosto metálico na boca. Não será uma boa experiência. Então faça sempre opção com o vinho tinto seco, se você está principalmente iniciando, com carnes vermelhas, por exemplo, é sempre uma boa combinação. A quinta dica vai para você, meu amigo, minha amiga, que acha que você é um caso perdido. Você que está pensando assim, puxa vida, eu já fiz tudo isso e não consigo tomar vinho tinto seco. O que é que eu faço? Meu caso é perdido? Não, não é. Existe ainda uma tábua de salvação. Nós vamos dar um passinho para trás para que você possa se adaptar melhor ao vinho seco. De que forma? Lembrando que vinho seco no Brasil é aquele que tem até 4 gramas de açúcar por litro. A sugestão é: comece a beber vinho meio seco europeu. Por que o europeu? Principalmente vinho meio seco português da região de Lisboa ou vinho regional de Lisboa. São vinhos que, embora sejam classificados como meio seco, raramente tem mais que 10 gramas de açúcar por litro. Mas essas 4, 5 gramas a mais do que o nosso vinho seco já é suficiente para criar no paladar uma satisfação e uma facilidade na degustação deste vinho. E é interessante, você não chega a perceber que tem açúcar sobrando neste vinho. Obviamente, quem é experiente percebe, eu percebo, mas você que está com dificuldade para o vinho seco, não se acanhe em lançar mão de vinho meio seco. Um desses vinhos mais vendidos no Brasil é o Quinta dos Bons Ventos, que é elogiado por todos os iniciantes. Eu tenho um vídeo no canal, você vai lá na descrição, vou deixar o link lá. Vou procurar também se tem uma importadora vendendo o Quinta dos Bons Ventos por um bom preço. Se eu encontrar, vou deixar para você também o link na descrição. Então, meu amigo, minha amiga, na sua caminhada para o vinho seco, não se acanhe em beber e escolher um vinho meio seco. Como prometi, vou apresentar um resumo das 5 dicas do que fazer para você começar a degustar e a gostar de vinho seco. Vamos lá, ponto a ponto, as 5. Primeiro, comece pelos vinhos brancos, passe pelos rosés até chegar nos vinhos tintos.
Segundo ponto, no vinho tinto, dê preferência para os vinhos de menor intensidade de tanino, como eu já disse, a Gamay, Pinot Noir e a Grenache. Terceiro ponto, sirva o vinho tinto seco na temperatura correta, entre 15 a 18 graus. Quarto ponto, dê preferência para acompanhar o vinho tinto seco, carne vermelha, principalmente se for uma carne que tenha uma notinha de sal. Isso vai inclusive amaciar o tanino e vai deixar o vinho mais frutado. E no quinto ponto, se nada disso adiantar, a dica é não se acanhe. Escolha um bom vinho regional português, como por exemplo Quinta dos Bons Ventos, que é um vinho meio seco, para que você possa começar a se adaptar a esse tipo de vinho que tem um pouquinho mais de açúcar, mas está longe de ser aí um vinho suave. Eu espero, meu amigo, minha amiga, que essas 5 dicas possam dar a você um norte para você começar a desbravar o mundo dos vinhos secos. E eu quero saber qual é a sua experiência em degustar um vinho seco. Você já bebe vinho seco? Deixe nos comentários, eu quero saber qual é a sua experiência. Algo muito importante, todos os vídeos do canal são uma produção independente. Isso significa que eu arco com todos os custos de produção e os custos não são baixos. Você gosta do canal? Gostou desse vídeo? Quer colaborar? Compre o seu Valeu Demais, será muito bem-vindo e vai nos ajudar na produção dos vídeos futuros. Inscreva-se no canal. Isso é importante, você só tem a ganhar, porque você recebe a cada semana do YouTube a notificação quando eu publicar um vídeo novo. Mas é importante, você tem que se inscrever e acionar o sininho, autorizando o recebimento das notificações. Gostou do vídeo? Espero o seu like. Faço com amor e carinho para você e espero pelo menos o seu like para demonstrar para o YouTube que você está gostando e assim o YouTube pode apresentar o nosso vídeo para outros apaixonados por vinhos. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.